Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de Fundamentos de Informação. Hoje vamos falar sobre estratégia da TI, que foi um assunto que já foi debatido, né? Foi falado em algumas aulas e hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Aqui a nossa agenda, né? Onde vamos fazer uma breve introdução sobre o assunto, depois vamos falar da gestão estratégica da TI, depois descer um pouquinho mais para projetos de TI, que são, vamos dizer assim, a consequência da gestão da estratégia da TI, ou seja, a gente executa a estratégia da TI em projetos, e por último, os processos da TI, ok? Então, primeiramente, do que se trata a gestão da TI, né? A gestão da TI nada mais é do que pôr em prática as diretrizes sugeridas pela estratégia, certo? E pôr os projetos estratégicos da TI para acontecer. Ou seja, a gestão estratégica da TI executa a estratégia e executa os projetos. Melhor falando, segue as diretrizes da estratégia e executa os projetos para que essas estratégias aconteçam, certo? Além disso, a gestão da TI tem que cuidar também do dia a dia da organização, ou seja, cuidar da operação da TI, certo? Então, basicamente, é isso daí que trata a gestão da TI, certo? Então, como eu falei antes, a gestão da TI é consequência da estratégia e da governança, né? Ou seja, proporciona um guia para a integração das necessidades de negócio com a TI. Lembrando que a governança é que vai buscar esse alinhamento, tá? Entre as necessidades da empresa, do negócio da empresa e a TI, certo? A gestão é essencialmente entregar serviço para os processos da organização, ou seja, serviço que dê suporte aos processos da organização, certo? Mas agora a gestão de TI ela está passando por uma mudança, né, por uma transformação. Por quê? Por causa da TI bimodal, por causa da transformação digital. Ou seja, só entregar serviços tradicionais é pouco. Deve se reinventar e ajudar a organização na busca pela inovação. E como eu falei antes, sendo um agente natural que ajude na transformação digital. Sendo que, infelizmente, tem uma baixa orientação à inovação por parte das organizações e também o foco da gestão de TI. Sendo que, basicamente, fica o foco da gestão de TI no modo 2 da TI bimodal, né? Ou seja, o modo 1, ou seja, o modo 2, que é aquele modo que vai proporcionar a transformação digital, é tratado muitas vezes pelas organizações como uma exceção. Tá? E mesmo em modo 1, as práticas são consagradas são muitas vezes não são utilizadas pelas empresas, certo? Só lembrando, pessoal, que a gestão da TI bimodal deve cuidar dos projetos, tá? Do tipo 1, como os projetos do tipo 2, porque os projetos do tipo 2 permitem gerar valor para a organização. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido o que é a gestão da TI, certo? Com relação à gestão estratégica da TI, ela trata do planejamento, do desenvolvimento, da execução e do monitoramento dos projetos de novos serviços ou serviços modificados em conformidade, né? Ou seja, atendendo requisitos da estratégia e da governança. Isso daí vai garantir com que a empresa consiga atingir os seus objetivos estratégicos, né? Ou seja, a gestão estratégica da TI está diretamente, intimamente relacionada com a gestão estratégica da empresa, né? E vai ajudar a empresa a conseguir seus objetivos estratégicos, tá? Sendo que na maioria das grandes organizações, a gestão da TI é de responsabilidade da direção da TI, né? Ou a diretoria de TI, onde normalmente tem a figura do CIO, sob a liderança do diretor executivo, do principal executivo da empresa, que é o CEO. Tá? Então, nesse desenho aí vocês estão vendo, né, que surge a necessidade de negócio, aí a governança vai dirigir, avaliar e monitorar, certo? Essas necessidades do negócio para a gestão, certo? Aí a gestão vai fazer o quê?
através da direção dada pela governança, vai planejar, construir, vai entregar e vai monitorar o que ela está fazendo, certo? Sendo que esse monitoramento também é acompanhado o quê? Pela governança. E cada passo desse daí, de planejamento, de construir, de construção, de entrega e de monitoramento, também é dado um feedback para a governança. E a governança avalia se está tudo de acordo com o que ela planejou. Tá? Aí vocês podem me perguntar, mas Gilson, o que é esse serviço que você tanto fala, né? O serviço, pessoal, é tudo que a TI faz que gera valor ou que agrega valor aos clientes, né? Que faz com que os resultados sejam obtidos, né? Então isso daí é um serviço, né? Sendo que é importante que os clientes não tenham que arcar com determinados custos ou riscos, né, do serviço não funcionar. Então a gestão de TI, como vocês puderam ver naquela figura, ela se situa entre um espaço entre estratégia, governança e operação, né? Sendo que a estratégia define as diretrizes para a área de TI, os projetos, né? Ou seja, define quais são os projetos estratégicos. A governança que vai buscar o alinhamento da estratégia de TI à estratégia da organização. E a gestão vai pôr em prática o que foi as diretrizes dos projetos e ações. E a operação ela vai cuidar do dia a dia, né? Apoiando os usuários e verificando o nível de serviço que a TI está fornecendo para a organização, certo? Sendo que a gestão de TI deve priorizar os projetos estratégicos, de acordo com o que foi definido lá no PET, né, no Plano Estratégico de TI, certo? Sendo que os projetos estratégicos quase sempre são baseados nas ofertas de serviço de TI, ou seja, aqueles mais importantes para a empresa. E o serviço de TI depende dos processos de desenho e transição, ou seja, você constrói, desenha os serviços e você faz a transição para que vá do desenho para a operacionalização do serviço de TI, né? E as funções da TI se referem normalmente a acordos e contratos, finanças e pessoas que darão suporte aos processos de TI, que darão suporte aos processos organizacionais, né? Então, a estrutura de TI também precisa ser considerada e deve ser otimizada para ter uma visão estratégica, ou seja, você cria uma estrutura de TI que dê suporte atualmente e para o futuro da TI, né? Então, a gestão de TI olha para os projetos estratégicos, tá? Mas também deve olhar para os projetos que são aqueles do dia a dia, né? Que não tem vínculo direto com a estratégia. Aqueles projetos que fazem a organização funcionar, certo? Então, o que é diferente na prática para o gestor de TI é que ele recebe as estratégias da estratégia, projetos que devem ser priorizados e executados, certo? Então, ele tem que balancear os projetos estratégicos e os projetos do dia a dia. Tá? E esse alinhamento, né, estratégico entre a organização e a TI, ele precisa ser sempre conferido de tempos em tempos. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente dinâmico atualmente, né? Onde a gente tem uma variação muito grande, né? Sendo que esse ambiente dinâmico ele faz o quê? Surgirem novos projetos que podem ser incorporados e também faz com que determinados projetos sejam encerrados. Tá? E o que seriam esses projetos de TI, né? Esses projetos de TI, pessoal, estão relacionados a objetivos estratégicos, né? E devem ser os projetos prioritários da TI. Então, a organização da TI deve priorizar e acompanhar os projetos. Lembrando que o projeto é o quê? Os projetos estratégicos são o quê? A implementação, eles fazem a implementação do que foi considerado estratégico para a organização. Ou seja, você define a estratégia, aí os projetos executam isso daí. Então vocês veem isso daí bem nessa figura, pessoal. Observem aqui, ó. Observem que está ali, ó, a figura. Tá? A figura aqui, ó, as pressões de negócio, necessidade de negócio aqui, em cima da empresa. Aí a governança corporativa de TI, ó, tá junto com o pessoal da governança, vai avaliar, dirigir e monitorar, ó, o quê? O que foi definido, né? E isso daí vai virar o quê para ser implementado?
projeto de TI, que depois vai virar o quê? Uma operação de TI, certo? Sendo que também pode ocorrer propostas aqui, ó, que vão ser avaliadas e vão ver se pode ser implementado ou não, certo? E essas operações de TI são sempre monitoradas, certo? De acordo com o seu desempenho e conformidade com o que foi definido, certo? Então aí vocês veem como é a dinâmica de pressão de negócio, governança corporativa de TI, projeto de TI e operações de TI, né? Então, esses processos da gestão de TI estão relacionados o quê? Ao desenho, sempre ao desenho e à transição do serviço de TI. Por quê? Sempre todo o processo de TI ele vai ser antes desenhado, vai ser implementado e lá na frente ele pode ser mudado. Aí tem que fazer o quê? Outro novo desenho, outra nova transição de TI. E a biblioteca do ITIL descreve bem esse processo em detalhes. Aí vocês veem aí na biblioteca do ITIL aqui, ó, o desenho de serviço e a transição de serviço. Ó. Observe, faz o desenho, tem a transição e tem a operação de serviço. E sempre por fora, ó, tendo a melhoria contínua de serviço, o Kaizen, que a gente chama na área produtiva, certo? Então, o desenho do serviço TI inclui não só o desenho do serviço propriamente dito, mas também as práticas e os procedimentos que regem esses serviços, regem a arquitetura, os processos e políticas requeridas na gestão de estratégia de serviço de TI, certo? E tudo que for necessário para realizar a estratégia da TI e facilitar a introdução de um novo serviço nos ambientes suportados, certo? Então, isso daí é que a dinâmica do desenho do serviço, dos processos da TI, desculpe. E quando a gente fala em serviços, né, que dá suporte, que fazem os processos acontecerem, eles devem ser pensados em termos de valor traduzido em utilidade e garantia. E o que seria utilidade? É aquilo que o cliente quer. E o que seria garantia? Garantia é aquilo que está associado como o cliente quer receber, ou seja, se está adequado ao uso que ele quer daquele serviço, certo? Durante o desenho de um serviço, as necessidades de utilidade e garantia do cliente devem ser traduzidas em atributos que esses serviços devem possuir. Ou seja, os atributos têm que levar em consideração o que o cliente quer com o serviço, certo? E se aquele serviço está de acordo, está adequado ao que o cliente quer receber. Então imagine, se você fornece a internet para um determinado cliente e a utilidade para o cliente que aquela internet esteja sempre disponível, certo? E que aquela internet vai dar suporte ao que ele faz, então você tem que ter a utilidade de estar sempre disponível e a garantia que vai atender ao que ele faz, de download, de upload, de acesso. Tá? Então, pessoal, terminamos aí a nossa aula, que tratou hoje da questão de gestão da TI. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui eu coloquei algumas referências, tá? Em destaque aí o livro do Fernandes, né, que é Implantando a Governança TI, muito bom, livro nacional. E o livro do professor Manuel Veras, certo? Que está servindo de livro base para a disciplina de Fundamentos do Sistema de Informação, que é o livro Gestão de Tecnologia da Informação, Sustentação e Inovação para a Transformação Digital. É um livro muito bom, novo, né? Foi lançado em 2019, que trata a TI já levando em consideração a TI bimodal e a transformação digital. E colocamos também, tá, a governança da TI versus governança corporativa e qual a diferença, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem aí o like de vocês, ou um like, e deixem seus comentários, tá? Principalmente se você for aluno da disciplina, é uma maneira de saber que você assistiu o vídeo, certo? E vai confirmar a sua presença. Então, pessoal, até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço.